um 7. Hã? Que eu rolei. Foi um 7. Demogorgon. Ele me pegou. Eu não acredito em coincidências. Peraí. Para tudo. Só isso? Conforto e felicidade? Que coisa mais batida. Achei que você fosse um contador de histórias brilhante. Tá errado. Tinha que ser amarelo. Presos na mente do senhor fulano. Tudo que vocês estão vendo, nada disso é real. Gente, é o seguinte. Tudo que vocês verem aqui não é real. Não tenham medo. Conforme Mitigate, uma teoria que se tivesse sido real, teria sido simplesmente uma das maiores jogadas de marketing da história. Mas como a gente tá falando da Netflix e dos irmãos Duffer, isso não aconteceu. E eu acho incrível como pessoas aleatórias da internet conseguiram criar um final e uma história melhor do que profissionais que estudaram e trabalharam cinema. E pessoas aleatórias da internet, tipo uma pessoa aleatória do TikTok, consegue criar um roteiro melhor. E pra provar o meu ponto, esse vídeo nem vai ter roteiro, eu tô fazendo tudo no puro improviso. E eu vou falar coisas que realmente fariam sentido acontecer e não vou deixar em aberto pro público decidir. E pra provar que pessoas aleatórias do TikTok conseguem fazer um roteiro melhor, é só usar o Ribeiro como exemplo. Se vocês quiserem, podem primeiro ver o vídeo dele e depois vir aqui de novo. Mas enfim, em vez de eles derrotarem o Vecna em 40 minutos junto com o Devorador de Mentes, né? Seria bem melhor se eles fizessem... Eles pensarem que eles ganharam, tipo fazer... Eles pensaram que ganharam e aí, depois do nada, quando eles estão de volta no mundo real, aparece um monte de Demogorgon e o Devorador de Mentes começa a sair debaixo da terra. Porque, tipo, não é possível que o Vecna não consegue destruir aquelas barreiras lá que eles colocaram pra tapar a rachadura que ele fez debaixo de Hawkins lá. Então seria muito maneiro, tipo, os Demobats, os Demogorgons saindo debaixo lá de Hawkins. Eu acho que seria, tipo, alguma coisa parecida com o final da 4ª temporada, que, tipo, Hawkins tá sendo totalmente tomada pelo mundo invertido. E eu não sei porquê, mas eles simplesmente descartaram aquele final da 4ª temporada. Dava facilmente pra começar a 5ª temporada a partir daquele final. E além disso, que eles perderam a ótima oportunidade de poder fazer outro vilão. Tipo, por exemplo, aquele monstro de 3 cabeças que o Will desenha. Ou qualquer monstro aleatório de D&D que seria muito mais legal. Mas enfim, poderia ter coisas muito mais impactantes do que tiveram. Por exemplo, eles quiseram fazer com que a gente tivesse medo do Steve morrer. Naquela hora lá que ele quase morre e tal, que ele cai e o Jonathan salva ele. Seria muito mais irado se o Steve quase morresse lutando contra um Demogorgon, como ele sempre faz. Tipo, ele sempre vai lá e... Não, eu vou lutar aqui, sei lá o que. E aí seria muito melhor, tipo, passaria mais uma sensação de perigo, sabe? Como no final da 4ª temporada. Cara, no final da 4ª temporada, quando eles vão entrar num mundo invertido pra poder matar o Vecna, você realmente sente uma sensação de perigo. Tipo, não, cara, alguma coisa vai acontecer, alguém vai morrer. Porque o Vecna era um vilão muito mais misterioso. A gente não tinha muita noção do que ele era. Então passava muito mais a sensação de medo. E realmente, eles foram lá e alguém morreu. Então, meio que nessa 5ª temporada a gente pensa, não, alguém vai morrer. Alguma coisa de perigosa vai acontecer com alguns dos personagens. Tipo, não, alguém vai se ferir, alguém vai morrer. Mas não, todo mundo sai como se, tipo... Todo mundo sai como se nada tivesse acontecido. Ninguém sai com um arranhão. Tipo, os caras lutaram contra o Devorador de Mentes, contra o Vecna, e saíram lá, tipo, de boa, como se nada tivesse acontecido. O Will, por exemplo, poderia ter ficado machucado ou pelo menos inconsciente, já que ele tá junto com a Mente Colmeia e como eles literalmente mataram o Vecna e o Devorador de Mentes, não é possível que o Will não se feriu nem um pouquinho. Os irmãos Duffer falaram, não, mas o Will se machucou fora de cena, sei lá o que, mas não custava nada gravar o Will pelo menos se contorcendo igual acontece lá na 2ª temporada. Outra coisa é que poderia ter ido menos pessoas pro mundo invertido, por exemplo... A Joyce parece que só foi lá meio que pra cortar a cabeça do Vecna e só. O Mike só ficou lá pra poder atirar com um sinalizador pra dizer, não, fiz alguma coisa. O Lucas também ficou tacando uns balde de água, uns balão de água, algumas coisas assim. Fez praticamente nada no Devorador de Mentes. Quem poderia ter ido, sei lá, poderia ter ido o Hopper, o Murray, poderia ter ido a Onze, a Kali, o Steve, qualquer outros personagens. Mas tem personagens ali que não tinha cabimento tá lá. E falando sobre consequências e sobre a batalha final com certeza teria sido bem melhor se fosse em Hawkins. Tipo, igual eu disse antes, os Demogorgons e os Demobats entrando dentro de Hawkins a partir da rachadura que o Vecna fez na 4ª temporada.
E aí todo mundo entrando, sei lá o que, atacando um monte de pessoas, militares e tudo mais. E aí a cidade ia estar totalmente tomada pelo mundo invertido e estaria cheio de bicho lá. E aí estaria um monte de gente ferida. Eu acho que seria legal ver o Mike se ferindo, né? Já que, tipo, praticamente o Mike fez quase nada durante as 4 temporadas. Ele foi importante em bastante momento, assim, mas ele nunca sofreu perigo de morte. No máximo lá na primeira temporada, consigo lembrar agora, na primeira temporada, quando ele se jogou lá daquele lugar pra poder salvar o Dusty. Coisa que a gente não consegue ver nas outras temporadas, tipo o Mike se sacrificando pelo grupo, fazendo esse tipo de coisa. Mas enfim, imagina o Mike lá ferido no chão e tudo mais, e aí a 11 do nada surge do mundo invertido e começa a lutar com o Vecna. E aí o Devorador de Mentes aparece, sei lá o que. Poderia ser o Devorador de Mentes, mas também poderia ter aparecido outro bicho lá. Tipo, tem muito... A gente não sabe de praticamente nada do mundo invertido. Poderia ter soltado qualquer bicho aleatório de D&D lá, que seria bem mais legal. E aí seria legal, sei lá o que, os militares se juntando pra poder lutar contra o Devorador de Mentes. E a 11 contra o Vecna. E o pessoal ia se aliar, né? Tipo, porque a 11 sozinha não ia conseguir. Se eles deixassem a 11 sozinha ali, meio que todo mundo ia morrer, então faria sentido todo mundo se juntar, Hawks inteira, a cidade inteira se juntando pra poder salvar o pessoal, salvar as grávidas, salvar o pessoal que tava no hospital. E aí poderiam ter feito uma luta bem melhor, tipo, poderia ter feito, a 11 poderia morrer de novo, mas poderia ter sido um sacrifício bem melhor, porque a morte da 11, por mais que tenha sido até um pouco necessária, poderia ter sido melhor. Tipo, no final da 5ª temporada, eles poderiam ter feito algo parecido com o da primeira. Que eles foram lá, fizeram um acordo que, tipo, não, vocês sabem do que a gente fez, então a gente deixa vocês viverem enquanto vocês não contam nada. E aí a 11 poderia viver normalmente, eles poderiam ter feito um acordo lá, pra eles não contarem nada que os militares fizeram, e aí a 11 poderia ter uma vida normal, poderia ser resolvido muito fácil aquilo ali. Mas se a única forma deles conseguirem derrotar o Vecna é a 11 se sacrificando, ainda mais pela cidade e tudo mais, a cidade toda ajudando, eu acho que teria sido bem melhor e bem mais impactante. Porque a morte da 11 na 5ª temporada foi meio paia, tipo, ela morreu se sacrificando, não, foi até... É até entendível, mas pra pensar, a menina ficou 4, 5 temporadas inteiras, sem liberdade praticamente, no máximo na 3ª temporada. E praticamente ela ficou a vida inteira sem ter liberdade, sem poder viver normalmente. E aí no final ela meio que morre por praticamente nada, algo que poderia ter sido resolvido bem facilmente. O discurso do Hopper que ele deu antes da 11 começar a lutar meio que serviu pra nada. Mas enfim, facilmente dava pra ter feito um 9º episódio ali naquela bagaça, mano. Dava pra ter feito um 8º episódio pra ser a batalha final. E o 9º episódio ser só o pós-batalha, mostrando as consequências, tudo o que aconteceu, explicando tudo certinho, mostrando mais do passado do Vecna. Uma coisa que eles não mostraram, tipo, não, tem a peça que eles fizeram, só que meio que nem todo mundo vai lá e vai, não, vou assistir a peça aqui, sei lá o que, nem todo mundo sabe da peça, e nem todo mundo vai lá e vai assistir. Então seria muito mais fácil eles explicarem e mostrar as coisas da peça em um episódio mesmo. Porque eu realmente fiquei muito curioso, porque eu realmente queria saber do passado do Vecna, do passado do mundo invertido. E aí, antes de lançar o volume 2, eles falaram, não, a gente vai revelar todo o mistério por trás do mundo invertido. Só que eles só revelaram que o mundo invertido é um buraco de minhoca. Eu pensei que não, vai ter o flashback, vai mostrar tudo o que aconteceu com o Vecna, pra ele virar o Vecna, ter os poderes e tudo mais, mas no final eles só mostraram literalmente como ele conseguiu, tipo, sem contexto nenhum, só mostraram ele abrindo a maleta, pegando a pedra e conseguindo poderes. E sabe qual é o mais engraçado de tudo isso? É que a gente tem um motivo dessa 5ª temporada ter sido a pior entre todas. O motivo foi porque o Ross Duffer se separou da esposa dele. Aí por quê? O que isso tem a ver? É porque a esposa dele meio que escreveu o roteiro das 4 temporadas da série. E em 2024, quando eles estavam fazendo o roteiro, eles se divorciaram. Pô, nem pros caras esperar lançar a série pra poder se divorciar, né? Mas enfim, se vocês quiserem saber alguma coisa que ela fez, ela escreveu a trilogia de Rua do Medo, que eu não assisti, mas o pessoal diz que é bom. Então isso mostra que desde o início eles não sabiam o básico de como criar um roteiro. Então isso quer dizer que quem salvou a série foi a esposa do Ross Duffer. Então é isso, a 5ª temporada foi a pior disparada, foi pior do que a 3ª. E é muito triste, né, mano? Porque essa 5ª temporada tinha potencial pra ser, tipo, uma das melhores. É literalmente o final da série. Eu pensei que ia responder todas as dúvidas, que ia ser
melhor do que a quarta temporada, que eu acho que é muito boa também. A quarta temporada é muito boa e eu pensei que ia superar a quarta temporada. Mas pelo visto eu acho que eles fizeram qualquer coisa lá e falaram, não, esse vai ser o roteiro da quinta temporada e pronto, faz aí. Mas enfim, né, não tem o que fazer, o final foi horrível. A única esperança que tinha era se a teoria do episódio 9 fosse real, mas como não foi, a gente vai ter que se contentar com esse final aí. Mas enfim, tem muita mais coisa assim que eu tenho na minha mente que eu poderia estar falando aqui, mas eu consegui fazer 8 minutos só de puro improviso, então dá pra ter uma noção de quão broxante o final foi. Teve um monte de coisa que ficou em aberto pra gente decidir, e teve um monte de coisa que eles simplesmente só não explicaram. É incrível como os criadores da série não conseguem explicar coisas que eles mesmos criaram. Primeiro que eles deixaram pra gente decidir o final da Vicky e da Robin. Também falaram que o Hopper e a Joyce sabiam que o Vecna era o Henry Crew, que estudaram com eles, mas não apareceu, ficou fora das telas. Que o Will tava assim sentindo dor com a mente colmeia, só que eles não mostraram, né, porque não precisava. E muitas outras coisas que eles deixaram de lado que eu não vou conseguir lembrar agora, já que eu tô fazendo sem roteiro. E eu sem roteiro tô conseguindo fazer um negócio melhor do que eles. Stranger Things tinha um potencial pra ter tido um dos melhores finais de série, porque realmente o conceito da série é muito interessante. E provavelmente Stranger Things vai ser uma das últimas séries que vai conseguir reunir a internet inteira pra falar sobre a série. Como por exemplo Game of Thrones fez, The Walking Dead e tudo mais. E eu acho que Stranger Things vai ser a última série que conseguiu fazer isso. Mas então o vídeo vai ficando por aqui, eu só queria provar o meu ponto. Eu acho que eu ainda vou fazer outro vídeo de Stranger Things, é só vocês colocarem nos comentários se vocês querem mais. E além disso eu ainda vou provar que a teoria do episódio 9 ainda tá certa. Então é isso, fiquem com Deus e fui! Mãe, a série já acabou, mãe.